Confissões. Santo Agostinho. De Magistro, do Mestre. Capítulo 7. Resumo dos capítulos anteriores. Agostinho. Desejaria que fizesses um resumo do que apuramos em nossa discussão. Adiodato. Farei o que puder. Antes de mais nada, lembro que por certo tempo indagamos da razão. Por que se fala, e achamos que se fala para ensinar ou para recordar. Pois, mesmo quando interrogamos, nada mais pretendemos do que fazer saber ao interlocutor o que dele queremos ouvir. Depois vimos que, ao cantar, o som que emitimos apenas por prazer não pertence propriamente à locução. E quando na oração nos dirigimos a Deus, a quem não se pode ensinar ou recordar algo, o valor das palavras está em admoestar a nós mesmos ou, mediante nós, admoestar e instruir aos outros. A seguir, após teres demonstrado o bastante, que as palavras nada mais são do que sinais e que não pode existir sinal que não tenha significado, propusestes-me um verso, de cujas palavras busquei explicar o significado. Uma por uma, o verso era, Sine io estantas superis placet urbi relinqui. Sua segunda palavra, nihil, apesar de familiar a todos, não conseguimos, todavia, encontrar o que significava, pois parecia a mim que nós não a empregamos inutilmente, durante a fala, mas para transmitir algo a nosso ouvinte, isto é, parecia-me que esta palavra indicasse, talvez, o estado da mente quando acha que não existe a coisa que procura ou que julga tê-la achado. E tu evitaste com uma brincadeira aprofundar, não sei como a questão, adiando para outra ocasião o esclarecimento. Não julgues, porém, que eu esqueça dessa tua dívida comigo. Depois, quando eu buscava explicar a terceira palavra do verso, me convidaste a indicar não outra palavra equivalente mas, pelo contrário, a mostrar a própria coisa que a palavra significa. Respondi, em nossa conversação, que isto não seria possível, e consideramos aquelas coisas que podem ser apontadas aos nossos interlocutores. Pensava eu, que isso fosse possível com todas as coisas corpóreas, mas depois achamos que o seria apenas com as visíveis. Daí passamos, não lembro como, aos surdos e aos histriões, observando que exprimem pelo gesto sem voz, não só as coisas visíveis, mas muitas outras e quase todas as que expressamos com palavras. E conviemos que os gestos também são sinais. Voltamos, pois, a indagar, se seria possível indicar, sem empregar sinal algum, as mesmas coisas que indicamos por sinais, sendo aquela parede, aquela cor e tudo o que é visível e que é indicado pelo gesto. Devemos convir que é sempre indicado por certo sinal. Nisso eu me enganei e respondi que não poderíamos achar nada disso. E todavia, ficou assente entre nós que seria possível mostrar, sem sinais, aquilo que nós não fazemos no momento da pergunta, mas que podemos fazer depois de interrogados. A locução, porém, não se enquadra nisto, pois quando falamos, se alguém nos perguntar o que é falar, demonstra-se facilmente por si mesmo, falando. Com isso ficou estabelecido que, ou se mostram sinais com sinais ou, com sinais, indicam-se coisas que o não são. Ou então, sem sinais, podemos mostrar as coisas que podemos fazer depois de interrogados. Desses três casos, consideramos e discutimos com mais detalhes o primeiro. Por esta discussão, ficou esclarecido que existem sinais que não podem, por seu turno, receber significado pelos sinais que eles significam, como ocorre no caso do quadrissílabo conjunctio conjunção, ao passo que existem outros que o podem, como no caso de sinal, e entendemos que significa também palavra, pois sinal e palavra são dois sinais e duas palavras, sinal-palavra, palavra-sinal. Neste caso em que os sinais têm significado mútuo, demonstramos também que uns não têm o mesmo valor, outros o têm igual, e outros finalmente são idênticos. Assim, quando pronunciamos o dissílabo sinal, certamente nos referimos a todos os sinais, que podem indicar, ou significar uma coisa. Mas, se dizemos palavra, esta não se refere a todos os sinais, mas apenas aos que se pronunciam articulando a voz.
donde ficou claro que, embora a palavra seja indicada com um sinal, e sinal, sinam, com palavra, verbum, isto é, estas duas sílabas por aquelas e aquelas por estas, todavia, sinal vale mais que palavra, porque aquelas duas sílabas, sinal, têm sentido mais amplo que estas palavras. Porém, palavra em geral e nome em geral têm o mesmo valor. Pelo raciocínio, vimos que todas as partes da oração também são nomes, sendo que a todas podemos substituir pelo pronome, e de todas podemos dizer que nomeiam algo, e todas elas formam, se lhe acrescentarmos o verbo, uma proposição ou um enunciado completo. Mas, apesar de nome e palavra terem o mesmo valor, pois tudo o que é palavra é nome, entretanto não são idênticos. Observamos, em nossa discussão, com muita probabilidade, que a razão por que se diz verba, palavras, difere da outra por que se denomina nomes. Verba diz respeito à percussão, verbenchen, do ouvido, e nomina ao conhecimento, que é memrenchen, notil, nocere, do espírito. Por isso, é correto dizer qual é o nome desta coisa desejando gravá-la na memória, e não usamos, ao contrário, palavra. Entre os sinais que não têm o mesmo valor, mas são completamente idênticos, diferenciando-se só pelo som das letras, encontramos nomen, nomen, e onoma, oneman. Quanto a esse gênero de sinais, com significado recíproco, entendi que não encontramos nenhum sinal que, além de significar os outros, não significasse também a si mesmo. Eis tudo o que pude recordar. Tu, que, nesta discussão, apenas falaste sabendo, e tendo a certeza, poderás avaliar se meu resumo está correto e ordenado.